Hebreus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Imagine um homem perdido no deserto, sem água, sem direção, sentindo o peso da morte se aproximando. De repente ele vê ao longe alguém acenando para ele, indicando o caminho para um oásis cheio de água fresca. Imagine que esse guia não apenas mostra o caminho, mas ele carrega o homem nos seus ombros até a fonte de vida. Essa era a função dos sacerdotes do Antigo Testamento. Ser o intermediário entre Deus e os homens. Alguém que entendia a fraqueza do povo e que pudesse apresentar, então, sacrifícios pelo pecado. Mas há um problema. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram falhos, eles eram pecadores como eu e você. Eles precisavam de sacrifícios para si mesmos antes de interceder pelo povo. O pecador pode interceder por outro pecador. A boa notícia é que Deus providenciou um sumo sacerdote perfeito, sem pecado, chamado e aprovado por Deus. Esse sacerdote não apenas mostrou o caminho, ele é o caminho. Esse sacerdote não apenas fez um sacrifício para garantir salvação, mas ele mostrou um exemplo a nós. Hoje nós vamos ver como que Jesus é o sumo sacerdote supremo, superior a todos os sacerdotes humanos, porque foi chamado por Deus, aprendeu por meio do sofrimento e se tornou a fonte da nossa salvação eterna. Então hoje nós veremos o sacerdócio supremo de Jesus. O quanto ele é grande, o quanto ele é majestoso. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi com Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhes disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós aprenderemos nesta mensagem, através desse texto, que Jesus então é o sumo sacerdote perfeito, superior a todos os sacerdotes terrenos, porque ele foi chamado por Deus, aprendeu a obediência pelo sofrimento para se tornar então a fonte da salvação eterna. E o texto ele começa falando acerca desse sacerdócio humano. Esse sacerdócio humano havia uma identificação com as outras pessoas. Veja o versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Nenhum homem poderia no Antigo Testamento falar assim: eu vou ser sacerdote a partir de hoje, porque era quem identificava, era Deus. E a existência desses sacerdotes eram necessárias para mostrar a diferença entre Deus, santo, conforme nós cantamos aqui, santo, santo, santo é o Senhor, dos pecadores, essa diferença que há entre os pecadores. E aí, essa identificação gerava uma compaixão. Versículo 2 e 3 fala: ele é capaz, o sumo sacerdote humano, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Olha que interessante essa identificação que gerava uma compaixão.
O sumo sacerdote, ele estava representando a Deus, ele estava falando qual era a vontade de Deus. Mas quando alguém chegava para oferecer um sacrifício lá no Antigo Testamento, esse sumo sacerdote, ele se compadecia. Porque imagina alguém chegando e falar assim, olha, eu tenho pecados como o da ira, por exemplo. Quantos aí têm pecado da ira? Não precisa levantar a mão. Quantos aqui têm problema com ciúmes, com orgulho, com inveja, com maus pensamentos, com imoralidade sexual? E aí ele chegava para oferecer esse sacrifício, falava assim, eu preciso de perdão, porque eu sou pecador. O sumo sacerdote olhava para ele e fala, eu me identifico com você, porque eu também tenho essas fraquezas, eu também tenho essa luta. Então ele mostrava a vontade de Deus, e ele também se identificava porque ele passava por esses problemas. E aí o que o versículo 3 diz? Que primeiramente ele oferecia um sacrifício para quem? Para si mesmo. Porque eu sou pecador, eu preciso do perdão de Deus. Então ele oferecia um sacrifício para si mesmo e depois ele oferecia para o povo. Isso nós vemos lá em Levítico, capítulo 16, né? Onde esse sumo sacerdote ele oferecia sacrifícios para si, depois oferecia para a nação. Quero que você imagine mais ou menos esse cenário. Você chega no hospital muito enfermo, muito doente, conforme nós ouvimos hoje de manhã, a nossa irmã passando picos de dor de 8 a 10, numa escala até 10, ela tendo picos de dor até 10, imagina isso, né? Uma dor terrível. Imagina você chega no hospital com ferimentos, com dores, com dificuldade, e aí o médico, ele também está enfermo, ele também está sofrendo, ele também está com dor. E aí, então, ele consegue entender o que você está passando. Ele consegue se compadecer da sua dor, porque ele fala, eu já tive isso, ou eu estou passando por isso. Mas imagine que esse médico, ele está tão fraco, mas tão fraco que ele não consegue manusear corretamente o bisturi, porque ele também está precisando de ajuda. É mais ou menos isso que acontecia no Antigo Testamento. Os sacerdotes que ofereciam sacrifício, ele falava assim, mas eu também preciso dessa ajuda. E nós vemos aqui que eles tinham uma autoridade dada por Deus, no versículo 4, ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Ninguém assume essa posição de honra, é preciso ser chamado por Deus. Em Êxodo capítulo 28, versículo 1, Deus chega para lá para a nação e fala, separem Arão. A gente lembra de Atos capítulo 13 também, separe-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho. Então Deus vai e separava o sumo sacerdote, porque eles eram os representantes de Deus aqui na terra. Então, do versículo 1 até o versículo 4, o autor está mostrando, olha, a insuficiência deles, porque eles também são pecadores como nós. Do versículo 5 em diante, agora ele vai começar a falar então acerca de Jesus. Versículos 5 e 6 diz, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhes disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ideia dessa expressão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, quando nós vemos em Atos capítulo 13, está relacionado à ressurreição. Todos os grandes líderes de religiões, todos aqueles que conduziram pessoas de forma espiritual, todos eles morreram. Mas Jesus, ele ressuscitou. Qual a maior evidência de que Cristo está vivo? A minha vida, a sua vida sendo transformada. Porque Jesus ressuscitou e nós entregamos a nossa vida a Ele porque nós cremos que Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. O apóstolo Paulo fala, se não há ressurreição, nós somos os mais dignos de compaixão. Nós deveríamos ser aquelas pessoas que, assim, coitadinho deles. Eles estão carregando a Bíblia, eles estão lendo a Bíblia, eles estão orando, eles estão indo na igreja, eles estão servindo, coitado deles. Mas nós cremos que Jesus morreu e Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele também vai voltar. Inúmeras evidências históricas mostram acerca da ressurreição de Jesus. E aí Deus diz para Jesus, Deus diz para o Filho, no versículo 6, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Olha que interessante, Jesus não poderia ser da ordem da descendência de Arão, porque ele não era da tribo de Levi. Qual a tribo que Jesus nasceu? De Judá.
Então, Deus está falando aqui, ó, você é um sumo sacerdote porque você não vem da descendência de Arão. Você vem da descendência do de Melquisedeque, que nós veremos mais à frente no capítulo 7, até o capítulo 10 de Hebreus, ele vai falar então sobre esse personagem aqui, Melquisedeque. Então Jesus tem autoridade, Jesus tem compaixão. Olha o versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus fez o quê? Ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Durante a vida de Jesus, ele fez o quê, irmãos? Ele orou, ele derramou lágrimas, ele chorou. Não é pecado chorar. Não é pecado alguém derramar lágrimas, seja com outra pessoa, seja com Deus, porque o próprio Senhor Jesus derramou lágrimas. Na nossa cultura, é muito difícil você mostrar fraquezas, porque você tem que mostrar que você é invencível, que você aguenta, que você é forte, que você é o Todo-Poderoso. Mas Jesus, ele derramou as suas lágrimas, orações, súplicas em alta voz. Isso nós encontramos em João 12, nós encontramos lá no Getsêmani. Então, Jesus, ele chorou, Jesus, ele orou. Interessante que Jesus, ele não murmurou. Jesus, ele lamentou. Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E nós já refletimos sobre isso. Murmurar é quando nós olhamos para uma circunstância e nós relatamos isso a outras pessoas. E lamentar, o que que é? É você olhar para a mesma circunstância, mesma situação, e ir falar para quem? Para Deus. E falar, Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, está muito difícil. Deus, está doendo. Deus, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Deus, o Senhor está abençoando todo mundo. E quando chega a minha vez na fila, parece que o atendente do caixa muda. Aí vai para outra fila. E eu tenho que ir lá para outra fila. Não, eu vou agora esperar a bênção aqui também. E na hora que chega a minha vez, o atendente fecha o caixa. E eu não estou sendo abençoado. E o Senhor está abençoando todo mundo. Deus, o que está acontecendo? Na mensagem passada, nós vimos acerca de se aproximar com confiança do trono da graça, para nós encontrarmos misericórdia. O que é isso, irmãos? É rasgar o nosso coração perante Deus. Você tem no Antigo Testamento alguns salmos que são chamados salmos imprecatórios. Quando você lê lá, você fala, não é possível que alguém fez uma oração daquela. Eu não teria essa coragem, né? Deus destrói fulano, Deus arrebenta Beltrano. E aí, quando você olha lá, mas por que aquelas orações estão na Bíblia? Para mostrar para nós que nós devemos ser sinceros e transparentes com Deus. Fala, Deus, eu acho que eu não aguento mais. Mas conforme os versículos anteriores, o nosso sumo sacerdote, ele provê auxílio, ele provê ajuda no momento oportuno. Não é antes. É no momento oportuno. Não é quando eu e você a gente acha que não aguenta mais. É que Deus, ele sabe, ele não dá aprovação que não seja comum aos homens. Ele é fiel e ele vai providenciar um escape. Talvez a gente está numa escala de 0 a 10 e a gente está com dor, né? Vou pegar esse exemplo, dor com nota 4 e a gente já está falando, está doendo muito, Deus. O bisturi divino está cortando e cortando fundo. Mas Deus fala, não, ainda tem nota 5, tem nota 6, nota 7, nota 8, nota 9. Até 10 você aguenta. Deus, eu não aguento mais. É problema atrás de problema, provação atrás de provação. Mas no momento oportuno, Deus vai lá e derrama graça. Ele ajuda. Esse nosso sumo sacerdote compassivo. Então, chegar diante de Deus como Jesus, irmãos. Como Jesus, e abrir o nosso coração e falar, Jesus, dá para voltar nessa semana? Jesus, podia voltar agora? Senhor, Maranata, Senhor. O Senhor está me ouvindo? Senhor, Maranata, volta. Cansei desse mundo, cansei dessa brincadeira. Eu quero ir para casa, eu quero estar com o Senhor. Clamar ao Senhor, se entregar ao Senhor. Ele orou a quem podia salvá-lo da morte. Olha que interessante. Ele orou a quem podia salvá-lo da morte. E o texto fala, sendo ouvido por sua reverente submissão. Jesus não orou para que ele pudesse ser salvo da morte? E ele foi ouvido devido à sua reverente submissão. Jesus foi salvo da morte ou não? Sim ou não? Ele foi, mas a Bíblia diz que ele foi ouvido
pela sua reverente submissão. Olha que interessante. Como isso? Ele foi ou não foi? Deus atendeu ou não atendeu? Deus atendeu por meio da ressurreição. Jesus não permaneceu morto, ele foi ressurreto. Ele não titubeou, ele não recuou diante dos sofrimentos físicos, ele fez a vontade do Pai, ele carregou o fardo de todo o meu pecado e do seu pecado, ele foi até a cruz e ele clamou: Deus, o Senhor pode, Pai, pode me livrar da morte? E Deus Pai, então, o ressuscita das mortes. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. Qual a lição que eu aprendo aqui? Que nem sempre a libertação é da forma como nós desejamos. Nem sempre a libertação é da forma como nós desejamos. Vamos dizer juntos? Nem sempre a libertação é da forma como nós desejamos. Não é verdade isso? Às vezes a gente quer de um jeito e Deus provê libertação de outro jeito. Muitos em nossos dias estão sofrendo. Para quem sofre, o sofrimento é grande. E quando o autor de Hebreus escreve para esta igreja, esses irmãos aqui, eles estavam perdendo as suas propriedades. Sabe a casinha que você lutou com tanto esforço para construir? Aquela florzinha que você cultiva e você guarda, a sua hortinha, o seu bichinho de estimação, a parede que você pintou do seu jeito, de repente esses bens estavam sendo confiscados por causa da perseguição. Eles estavam sendo ridicularizados porque eles eram crentes. Eles estavam sendo humilhados porque eles eram crentes. Mas eles não haviam ainda, de acordo com Hebreus 10, que eu citei aqui, e Hebreus 12, eles não haviam ainda resistido até o ponto de derramar o próprio sangue. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós que sofremos, ninguém ainda sofreu ao ponto de sofrer igual o nosso Senhor Jesus. Ninguém carregou um peso de fardo e de dor e de sofrimento igual ao nosso Cristo. Alguns de Hebreus aqui, o autor cita que eles foram cerrados ao meio na história, por não abrirem mão da sua fé. Ninguém é capaz de nos entender melhor do que Jesus. Eu não sei a escala da sua dor. Não sei se a sua dor é nível 1, nível 2, nível 8, nível 10, eu não sei. Mas pode ser até 10, como é o caso da nossa irmã. Pode ser até 10. Se correr até Jesus e falar: Jesus, o Senhor entende a dor que eu estou passando? O que Jesus vai responder? Sim, eu entendo. Ele se compadece. Então Deus permite algumas vezes nós passarmos por algumas tribulações para que Ele nos use na vida de outras pessoas. Você já parou para pensar isso? Que tem alguns problemas que você passa para Deus te usar na vida de outras pessoas? Já parou para pensar nisso? Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Deixa Hebreus marcado, depois a gente vai voltar lá. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Nós, quando estamos sofrendo, nós perguntamos para Deus: por que eu, Deus? Por que esse sofrimento comigo? Eu tenho uma lista, se o Senhor quiser, para o Senhor enviar sofrimento para algumas pessoas. Por que eu, Senhor? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas, não são algumas, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu já mencionei isso para os irmãos algumas vezes, eu acho que a pior dor, talvez emocional, que alguma mulher pode passar é a dor do abuso. Imagino eu. Acho que talvez a maior dor é a dor de ser violentada fisicamente, moralmente, arrancada, marcada algumas tragédias.
E aí talvez algumas mulheres podem falar assim, né? Criando algumas tragédias na vida da pessoa, algumas mulheres podem falar assim: por que eu, Senhor? Por que eu? E aí talvez Deus pode usar a sua dor para que um ministério de consolação seja desenvolvido na vida de outras mulheres. E você chegar e falar assim: eu entendo a sua dor. Eu sei o que você está passando, porque eu passei por isso também, mas eu fui consolada por Deus. Talvez alguns homens lutando com problemas, lutando com pressões econômicas, lutando com pressões de cuidar das pessoas, seja o que for, e aí pode chegar para outras pessoas, para outros homens e falar assim: não tire a sua própria vida. Não faça isso. É possível resolver esse problema financeiro. É possível resolver esse problema aí que você está achando que não tem saída, porque Deus me consolou quando eu passei por isso também, e que nós possamos juntos correr até Jesus. Então Deus nos consola nas nossas tribulações para que nós possamos ter compaixão por outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: servir cura. Vamos ver juntos? Servir cura. Quando nós saímos do nosso mundo e vamos até as pessoas e ajudamos elas, Jesus começa a sarar o nosso coração. Jesus, ele vai cuidando de nós. Então, lembre-se disso, nem sempre a libertação é da forma como nós desejamos. Mas o fato é que Deus liberta. E aí o texto diz, no versículo 8, acerca de uma identificação de Jesus aqui com os seus. Embora sendo filho, guarda bem essa expressão aí no início do versículo 8. Esse versículo 8, talvez, na minha opinião, aqui ele é muito importante, você deve prestar atenção e levar ele para casa. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Vamos tentar dizer juntos esse versículo. Eu sei que tem versões diferentes aqui, mas embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Vamos lá? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Perceba isso. Embora sendo filho, embora tendo essa singularidade de quem Jesus é, o sumo sacerdote, mesmo assim, ele não foi liberto do sofrimento e da morte, mesmo sendo filho. E nós, irmãos? Quem nós somos? Nós somos pecadores, carentes, necessitados do Senhor. E embora Jesus sendo filho perfeito, santo, mesmo assim ele passou por sofrimento e passou pela morte. E aí que interessante tem nesse versículo aqui, porque ele diz assim, ó, aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer. Eu coloquei aqui transliterado algo muito interessante. A palavra aprendeu a obedecer ou aprendeu por meio do sofrimento, no grego está ematem, epatem. Tem um sentido de uma certa rima, né? Nessas palavras ali. Aprendeu, obedeceu. No português também dá essa rima. Aprendeu a obedecer. Por meio do que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Imagina um atleta das Olimpíadas que ele deseja conquistar o pódio, mas ele não quer passar pelo treinamento. O treinamento gera o quê? Sofrimento. O treinamento gera disciplina, o treinamento gera limitações. E aí só que ele não quer passar por isso, ele não quer que os seus músculos sejam estendidos. Essas semanas aí, quando eu estava voltando da academia, não queria ir na academia, né? Mas isso é interessante, que uma vez alguém falou assim, ó, você nunca volta igual à forma que você foi na academia. Eu lembro que uma vez eu falei, eu estou indo com base nessa promessa aí, que a gente não volta igual, a gente volta melhor. E aí eu fui lá, me arrastando para a academia, né? Falei, me ajuda, gente, me empurra aí, me tira de casa, né? Me põe para fora, me ajuda a ir para a academia. Aí a gente volta melhor. E aí, no caminho de volta, eu estava pensando e refletindo, né? Foi dali que veio a expressão da mensagem passada, quando a alma é esticada. E aí eu caminhando de volta para casa e eu pensando, quando a alma é esticada, eu preciso esticar os músculos. Esticou a alma, cara, eu preciso ir para academia, deixa eu esticar os músculos. Às vezes a minha esposa viu em alguns momentos eu, né,
cansado, prostrado, né? Aí eu tô indo para academia. Amor, você vai para academia? Vou. Eu vou para academia. Por quê? Para conseguir suportar. Conseguir passar a alma esticada, vamos esticar os músculos para que a gente consiga. E aí voltar com aquela dor, né? Opa, hoje funcionou o negócio. Fui além, passei, né? Então, quando um atleta ele deseja conquistar o pódio, ele precisa passar também pelos treinamentos. Então, quando nós olhamos para Jesus, que ele aprendeu a obedecer por meio do que sofreu, é nesse sentido de passar por uma experiência. Jesus era desobediente? Não. Jesus precisava aprender a obedecer? Não, ele é obediente. Mas ele precisava passar pela experiência que eu e você passamos. E aí ele passou essa experiência na tentação, ele foi tentado em todas as áreas. Jesus passou pela experiência da penosa cruz. Ele foi chamado a obedecer de uma forma que ele nunca havia experimentado ainda. A consequência do sofrimento. Então, como que nós, eu e você, nós aprendemos a obedecer? Nós aprendemos a obedecer por meio da experiência. Nós somos treinados, somos colocados em prática. Eu já mencionei isso para os irmãos algumas vezes, né? Os meus filhos tendo dificuldade de entender se era uma instrução só assim, se quiser faz isso, se não quiser tá tudo bem, ou do que era uma ordem e o que não era ordem. E eu falei para eles assim, tá na dúvida, pergunta se é ordem. Aí às vezes a gente fala lá, né? Faz isso. Aí eles ficam na dúvida, eles falam assim, é uma ordem. A gente fala, não, não é ordem, é só se quiser, se não quiser não precisa. E tem vezes que eles falam, é ordem, a gente fala, é ordem. E aí a obediência é imediata, inteira e interna. A Sarinha, a memória dela, eu estava onde que foi esses dias? Acho que foi ontem. Ela falou, eu quero isso. Aí pediu na mesa para alguém e saiu, foi embora. Aí a pessoa falou assim, o que ela pediu mesmo? O que ela quer? Eu falei, se você não falar, ela não vai nem lembrar mais. Porque ela pediu e foi embora, ela já esquece na hora. E aí a gente fica falando, filha, a obediência é imediata. Porque se você não fizer na hora, você vai acabar esquecendo. Então nós aprendemos a obedecer por meio das experiências que nós passamos. Jesus não precisava obedecer porque ele é Deus, mas ele precisava experimentar o sofrimento, a consequência da obediência. Eu vou deixar mais claro tudo isso aqui que eu estou falando para os irmãos. Uma vida de obediência não está isenta do sofrimento. Uma vida de obediência a Deus, de fazer o certo, não está isenta do sofrimento. Deus não usa as provações para te destruir. Deus usa as provações para moldar a imagem de Jesus na sua vida. O que Jesus está te ensinando nos últimos dias, por meio dos sofrimentos que você está passando? Como que Jesus está formando em você a imagem de Jesus? Como que Deus está formando em você a imagem de Jesus? Ou seja, quando nós encararmos as provações e as dificuldades, nós vamos lembrar que a adversidade produzirá maturidade. Vamos ver juntos? A adversidade produzirá maturidade. Deixei rimando aqui para a gente lembrar disso, porque ele está rimando no grego lá também, ematem, epatem. A adversidade produzirá maturidade. O fato de você obedecer a rodo. O que nós experimentamos nessa vida aqui? Sofrimento. E no final dessa vida nós vamos encarar o quê? A morte. Então Jesus não se tornaria um sumo sacerdote pleno, perfeito, se ele não experimentasse o que eu e você experimentamos nessa vida. E aí a gente pode chegar para ele e falar, Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou cansado, Deus, está doendo, Deus, eu perdi alguém, Deus, eu estou perdendo as minhas fontes, Deus, me ajuda, Deus, me dá força, Deus, eu estou nesse deserto da vida e eu não aguento mais o sol escaldante, eu não aguento mais as bolhas que estão gerando no meu pé, eu não aguento mais a minha boca sede, Deus, eu estou prestes a desistir, a me jogar nessa areia e deixar morrer. E aí a Bíblia diz, olha para Jesus. Ele é o sumo sacerdote que entende. Ele nasceu, ele sofreu, ele experimentou a morte e ele ofereceu agora uma salvação eterna, algo que nós não conquistamos.
E é interessante, irmãos, o texto, no versículo 9, fala salvação eterna a todos os que lhe obedecem. A salvação é por obras? Não, a salvação é pela graça por meio da fé. Mas por que o texto está falando a todos aqueles que lhe obedecem? Por quê, irmãos? Por quê? Quero ilustrar aqui, aproveitar que o Samuca está aqui, não tinha pensado nisso. Vem cá, filho, um pouquinho. Deus não significa que a sua vida vai de vento em polpa. Isso consegue responder algumas perguntas para você? Aquelas perguntas que, se você é como eu, você acaba fazendo. Deus, estou buscando fazer o certo. E parece que os problemas estão aumentando. Passa por isso? Vários irmãos balançando a cabeça. Deus, eu estou tentando te honrar. Estou tentando ser uma esposa mais presente, mas o meu marido não está correspondendo. Estou tentando ser uma boa mãe, um bom pai, mas os filhos não estão correspondendo. Estou tentando ser um bom funcionário e fui mandado embora. O que está acontecendo, Deus, no mundo? Isso aqui explica para você. A adversidade vai gerar maturidade. Uma vida de obediência não está isenta do sofrimento. E aí o versículo 9 e 10, o texto termina dizendo, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo, ele pertence a uma ordem superior de Arão. Ele pertence a uma ordem de Melquisedeque. E aí ele cita aqui, no versículo 6, ele está citando o Salmo 110, versículo 4. É muito interessante isso, que no versículo 6 ele diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 10 ele fala de novo, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que é uma curiosidade apenas. O Salmo 110, versículo 4, ele aparece cerca aí de 7 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes aparece em qual livro? Hebreus. Nenhum outro autor cita, apenas Hebreus. Então Jesus ele foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito, a fonte de salvação eterna. Seu sofrimento o tornou aperfeiçoado, no sentido não que ele era incompleto, no sentido não que ele era imperfeito, mas no sentido de que ele foi experimentado, ele completou o que era necessário, ele se tornou apropriado. Ele se tornou o autor da nossa salvação. Jesus não poderia ter se tornado Salvador se ele não tivesse experimentado o que eu e você experimentamos. E o que nós experimentamos nessa vida? A rodo. O que nós experimentamos nessa vida aqui? Sofrimento. E no final dessa vida nós vamos encarar o quê? A morte. Então Jesus não se tornaria um sumo sacerdote pleno, perfeito, se ele não experimentasse o que eu e você experimentamos nessa vida. E aí a gente pode chegar para ele e falar, Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou cansado, Deus, está doendo, Deus, eu perdi alguém, Deus, eu estou perdendo as minhas fontes, Deus, me ajuda, Deus, me dá força, Deus, eu estou nesse deserto da vida e eu não aguento mais o sol escaldante, eu não aguento mais as bolhas que estão gerando no meu pé, eu não aguento mais a minha boca sede, Deus, eu estou prestes a desistir, a me jogar nessa areia e deixar morrer. E aí a Bíblia diz, olha para Jesus. Ele é o sumo sacerdote que entende. Ele nasceu, ele sofreu, ele experimentou a morte e ele ofereceu agora uma salvação eterna, algo que nós não conquistamos. E é interessante, irmãos, o texto, no versículo 9, fala salvação eterna a todos os que lhe obedecem. A salvação é por obras? Não, a salvação é pela graça por meio da fé. Mas por que o texto está falando a todos aqueles que lhe obedecem? Por quê, irmãos? Por quê? Quero ilustrar aqui, aproveitar que o Samuca está aqui, não tinha pensado nisso. Vem cá, filho, um pouquinho. Josivaldo, chega aqui um pouquinho para mim.
Sobe aqui na cadeira, filho. Vira de costa. De costa para mim aqui. Josualdo, pode ficar aqui, segura o microfone para mim. Por gentileza, segura aqui. Cruza o braço aqui. Fecha os olhos, tá bom? Eu quero que você se jogue para trás. Calma aí, espera aí, eu vou te dar o comando. Tá bom? Aguenta aí. De olho fechado, tá bom? Você vai deitar. Você vai fazer assim, ó. Vai deitar, tá bom? Beleza? Pode se jogar, filho. Deu, obrigado. Pode ir lá. Obrigado, Josivaldo. Ele obedeceu, sim ou não? Por que ele obedeceu? Porque ele confia. Nós só obedeceremos a Deus como um pai de amor, um pai presente, se nós confiarmos nele. E quando o pai falar, filho, pode vir, nós iremos, porque ele está cuidando de nós. Então a salvação não é para quem faz as coisas. A salvação é para quem confia em Jesus, quem confia nele. Então Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote para sempre, diferentes dos sacerdotes da ordem de Arão, Jesus ele não precisa agora todo ano oferecer sacrifícios. Nós veremos isso mais à frente em Hebreus. Ele ofereceu um único sacrifício. Você não precisa mais oferecer obras. Deus, está aqui as minhas obras. Deus, está aqui os meus sacrifícios. Está aqui o meu cordeiro. Porque Jesus já ofereceu o sacrifício para sempre. Eu gostaria de pensar em duas áreas aqui para nós levarmos. A primeira é, se antes os sacerdotes eram pecadores e ofereciam sacrifícios repetidos, Cristo é santo e ofereceu um único sacrifício perfeito para sempre, totalmente suficiente para nos salvar. O quão sujo você se sente perante Deus? O quão imundo? Coisas que você já fez no passado, fizeram com você. Pessoas, às vezes, que têm toque, né? Começam a se lavar bastante, assim, se lavar. Talvez elas tenham que examinar o coração para tentar identificar se talvez não é uma culpa que elas carregam. O quanto sujo você se sente? Só que Jesus já ofereceu um sacrifício para sempre, eterno, perfeito, suficiente para nos salvar. Nós não precisamos mais agora oferecer carneiros, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Jesus já se ofereceu. E o autor está mostrando para a igreja, isso aqui é muito sério, o autor ele está preocupadíssimo com a igreja dos hebreus, porque eles estavam querendo deixar Jesus e voltar para o judaísmo. Eles queriam voltar para a lei, eles queriam voltar no cordeirinho e entregar. E o autor está falando, não precisa mais, porque Jesus já morreu e ele fez um sacrifício para sempre. Você pode experimentar esse sacrifício, você pode usufruir disso, você pode se apossar dessas bênçãos e viver nessa fonte de salvação eterna. Cristo salva em definitivo. Você não precisa fazer nada, a não ser apenas crer e falar, eu creio no que Jesus fez. Suponha que você tem uma dívida enorme e não consiga pagá-la. Então, um benfeitor rico, ele descobre a sua dívida e ele assina um cheque que está cobrindo toda a sua dívida. A única coisa que você precisa fazer é o quê? Aceitar. Eu aceito esse cheque. Eu aceito, eu só vou levar no banco lá para descontar. Da mesma forma, o sacrifício de Jesus foi completo, foi suficiente. Não há nada que nós possamos fazer para ajudar. Hoje uma criança chegou assim, eu tenho 30 centavos, eu vou dar de oferta. Talvez vai ajudar em alguma coisa. Eu achei muito legal a atitude. Às vezes a gente chega com os nossos 30 centavos e quer entregar para Jesus e falar, Jesus, eu vou te ajudar aí. Não precisa. Não precisa. O sacrifício de Jesus foi suficiente, foi completo, foi perfeito. E eu pergunto para você nessa noite, você já entregou a sua vida para Jesus?
Você já entregou? Você tem convicção que fala assim, eu estou em Cristo, é Ele que me basta. Pode acontecer tudo o que tiver que acontecer, perder pessoas, perder saúde, perder dinheiro, mas eu tenho Jesus. No final desse deserto eu vou encontrar Jesus. Eu tenho certeza do perdão dos meus pecados. As pessoas chegam e falam, você é isso, você é aquilo, você é pecador disso, você é pecador daquilo, mas Jesus já perdoou todos os nossos pecados e em Cristo nós estamos livres. Cristo, então, ofereceu um sacrifício para nos salvar. E segunda área que eu gostaria que nós refletíssemos, se Cristo aprendeu obediência pelo sofrimento, devemos segui-lo, sabendo que Deus usa até os sofrimentos para nos moldar a imagem dele. Amém? Vamos ler juntos? Se Cristo aprendeu obediência pelo sofrimento, devemos segui-lo, sabendo que Deus usa até os sofrimentos para nos moldar a imagem de Cristo. Lembre-se que Jesus aprendeu pelo que sofreu. A adversidade gera maturidade. Se você estiver olhando para quem? Para Jesus. E Ele vai estar moldando a imagem dele na nossa vida. Os sofrimentos, eles são professores para nos ensinar a depender mais de Deus. Então o sofrimento é um chamado para nós. O sofrimento é, vamos se aproximar de Jesus? Está doendo? Está cansado? Vai até Jesus. Porque aí Ele vai formar a imagem de Jesus em você. E aí a gente vai conseguir, como Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Mas a gente vai orar e a gente vai derramar lágrimas como Jesus fez, porque isso não é pecado. A gente vai falar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a gente vai terminar a oração como Jesus. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então que Deus nos ajude, irmãos, a olharmos para Jesus, porque Ele ofereceu algo que nenhum homem poderia fazer. Ele morreu de uma vez só, para sempre. Basta a gente crer. E lembre do exemplo dele no sofrimento. Ematem, epatem. Aprendeu pelo que sofreu. A adversidade produz maturidade. Está pronto para Deus te moldar essa semana? Chega a dar até medo de orar, não é? Fala, Jesus, estou pronto, Senhor. Quer me moldar a sua imagem? Estou a seu dispor. Eu quero te adorar. A gente cantou uma música. Eu quero te adorar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use e que nós possamos sempre olhar para Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão em sua palavra. Que o Senhor nos ajude então a olharmos para Cristo e diante das adversidades nós possamos aprender o que o Senhor deseja nos ensinar. Que nós sejamos mais parecidos com Jesus e muito obrigado, porque o Senhor ofereceu um sacrifício uma única vez e para todo sempre. E basta agora a gente confiar no Senhor. Se tem alguém que está ouvindo essa mensagem ou ouvirá essa mensagem, que ainda não tem a certeza do perdão dos pecados, que essa pessoa possa reconhecer isso em oração, reconhecer que é pecador, clamar a Jesus para ser salvo e transformado e desfrutar, usufruir dessas bênçãos que é a salvação em Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo, que o Senhor nos use para a sua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.